Boa noite, pessoal. Vamos dar início ao nosso SEB, primeiro SEB 2024, convocado pelos diretores acadêmicos, que estão na pauta. Eu vou apresentar aqui a pauta para todos. Complicações aqui no online, mas vamos lá, vamos iniciar. Desculpe pela demora, principalmente, porque a gente teve um problema com as listas de chamadas e tivemos que fazer 2 chamadas, né? Vamos iniciar primeiro com as indicações do Consul, né? Primeiramente, foi naquela reunião, tiramos que cada campus ia tirar os seus nomes e colocar uma lista. E nessa lista a gente ia votar nominalmente se concordam ou discordam. Então, a gente vai ter o mesmo parâmetro que a gente teve nas reuniões passadas, já agora com o SEB. Quem concorda se abstém, não precisa fazer nada. Quem discorda, levanta a mão, certo? Aí vamos apresentar essa lista aqui agora e começar a pautar. Os diretórios acadêmicos têm direito a voto e, em outro momento, vamos abrir para os ouvintes também poder colocar seu direito de voz. Então, vamos lá. É o seguinte, a gente vai abrir agora para inscrição para fazer a indicação, certo, dos nossos representantes discentes para o Consul, certo? Então, quem tiver indicação, levante a mão. Ok. Ok, Cláudio, pode falar. Desculpe, pode falar agora. Boa noite, pessoal. Para a indicação do Consul, eu gostaria de fazer uma indicação coletiva, certo? Eu queria fazer uma indicação que representasse todas as unidades acadêmicas, né? E a lista seria a seguinte: para titulares, Pedro Henrique de Lima Chagas, de Engenharia de Controle e Automação da UABJ, Wendel Figueiredo dos Santos, de Engenharia Eletrônica da UAXA, Wellison Gomes Pereira, de Engenharia Ambiental da SED, e Ingrid, de Biologia da UAST. Para os suplentes, eu gostaria de indicar Felipe da Silva Coimbra, da UABJ, Aline Vieira Caldas, de Engenharia Mecânica da UAXA. Felipe da Silva Coimbra, tá, minha gente? Ele é de Engenharia da Computação da UABJ, tá? E Lucas Cauã da Silva, de Matemática da SED, e Cris Trapiá, de Economia da UAST. Finalizei a indicação. Ok, Cláudio, obrigado. Como não houve mais indicações, nós vamos votar sobre essas indicações, ok? Não houve mais indicações. Vou botar. Está aberto o microfone. Gente, só uma dúvida. Quem foi que escolheu essas indicações? Quando foram escolhidas? Só um minuto, Camila, por favor. A gente vai abrir para todas as pessoas falarem, ok? Em um momento oportuno. Só um minuto, gente. Lembrando, gente, que quando abrirem as inscrições, serão 3 minutos por pessoa, para a gente não prolongar a reunião. E a gente vai abrir por ordem de quem for se inscrevendo. Então, se vocês quiserem falar, no momento que forem abertas as falas, levantem a mão, por favor. Ok. Jean, pode falar. Só um minuto. Eu vou começar a contar o tempo aqui, tá, Wendel? Isso, ok. Isso. Viu? A gente vai ter um tempo e a Ingrid vai controlar o tempo para te falar. Vamos lá. Jean, com a palavra.
Boa noite. Estou representando o Diretório de Licenciatura da Computação, mas, pelo caráter desse SEB, eu acredito que não estamos de acordo com o que está acontecendo agora. Teve um prazo muito pequeno para que a classe estudantil pudesse se organizar e a própria mesa não foi debatido quem estaria na mesa organizando esse SEB. E não estamos de acordo com o que está acontecendo agora. Ingrid. Então, DA de História já pode falar também, e aí a gente resolve, a gente fala depois, a gente vai abrir a fala para o pessoal de História, prepara aí, 3 minutinhos, pode abrir o microfone. Boa noite, estou representando a História, né? Eu queria pontuar primeiro as críticas que elas são necessárias ser feitas. Primeiro, começando pelo fato dessa reunião ter sido puxada muito em cima da hora, ela foi colocada antes de ontem, e assim, isso dificulta não só que os DAs eles estejam presentes, mas os estudantes como um todo. Um SEB deve ser aberto para todos os estudantes poderem falar, inclusive eu não entendi essa lógica dos estudantes como um todo poderem falar apenas posteriormente, sabe? Não foi colocado assim para todos os diretórios acadêmicos, né, que se faria um SEB de modo mais antecedente, né? Então, a gente foi surpreendido, principalmente aqui na sede, vários DAs foram surpreendidos com essa convocatória. E, assim, o DA de História não é contra a existência de um SEB, contra um processo eleitoral de DCE, nada do tipo, mas a maneira como está acontecendo, de maneira apressada, né, e sem transparência para todo o corpo estudantil. Também não foi colocado de maneira clara qual é o quórum aqui presente, não foi declarado isso com antecedência, não foi apresentadas as atas de posse dos DAs presentes, então pode muito bem alguém estar se colocando enquanto representante de um DA, de um curso que nem DA tem. E como é que a gente vai verificar isso se a gente não tem acesso à ata de posse, se a gente não tem acesso à matrícula daquele estudante, né? Então, isso vai ser colocado depois. Certo, e aí quer dizer que tudo que a gente vai encaminhar aqui, essas horas que a gente está perdendo aqui nessa reunião, elas vão ser jogadas no lixo, porque depois pode se verificar que, na verdade, essa reunião é ilegítima? Isso não se faz. Tem que ser apresentado com antecedência todas essas questões. E é muito importante também colocar que isso não é uma questão de centro-periferia, porque os DAs da sede são distantes dos DAs anterior. Existem problemas relativos a isso, sim, mas é claramente um interesse político aqui de algumas forças de fazer um processo que é antidemocrático para favorecer determinados grupos, porque está acontecendo essa reunião que não foi discutida amplamente essa metodologia, que não foi eleita uma mesa onde todos os DAs puderam participar, inclusive para discutir, para propor outros nomes, né, e para propor também uma metodologia que todo mundo tivesse de acordo. Então, acho que é importante fazer essas críticas a primeiro de tudo, né, porque outra coisa também está sendo puxada aqui já para os encaminhamentos, basicamente, de quem que a gente indica, sem a gente estar fazendo uma discussão até para se conhecer. Porra, como é que eu vou concordar com a indicação de fulano se eu não faço a menor ideia de quem é fulano? Enfim, queria deixar aqui a contribuição. Ok. Esperando que é o próprio na fila. Como não há participação, mais representantes, Lidiane, pode falar, Lidiane. Como é que vocês dizem que não tem representante, que não tem pessoas para falar se eu estou há mais de meia hora aqui com a mão levantada? Esse processo está sendo um processo extremamente abusivo e a gente não vai aceitar que as coisas sejam dessa forma. Então, é bom e está melhor a gente rever e refazer, porque da forma que está errada. Me chamo Nizinda Cavalcante e sou de agroecologia. Boa noite, gente. Primeiro, dizer que cobrar transparência. A gente cobrou em vários momentos aí e é uma demora para coisas muito básicas. Sobre essa questão da pauta aí de indicação para conselho universitário e tudo mais, a gente tem que entender o seguinte: se vai ter uma greve e logo em seguida tem uma eleição de DCE, é justo que esse DCE esteja no conselho. Se a gente aprova hoje o nome de todos os conselheiros, como é que a gestão do DCE vai fazer algo potente se não está nesses espaços? Então, assim, a gente está atropelando muita coisa. É importante, sim, que o representante estudantil esteja no conselho universitário, conselho de curadores,
conselho, todos aí acadêmicos é muito importante, mas assim, a gente está sem DCE há muitos anos e não vai ser agora, durante uma greve de professores, que vai resolver isso. Então, tem que ter realmente indicação de quem vai representar os estudantes, mas de maneira temporária. Não a gente aprovar agora, assim, literalmente, numa pressa, e até mesmo retirar da futura gestão uma atividade que é dela. Então, imagine só, como é que você vai fazer uma boa gestão de DCE se você não está no Conselho Universitário? Porque as indicações foram por um CEB apressado, e aí a gente depois vai criticar quem está na gestão, porque, assim, uma das atribuições de um DCE é combater nos conselhos. E se eles não estão lá, a gente vai fazer o quê? Vai cobrar de quem? Então, assim, é uma situação extremamente absurda, um desrespeito muito grande com todo mundo. A gente ser estudante, ser diretor acadêmico, ser movimento, a gente não saber quem está na reunião, não ter uma listagem de quórum, não ter nada, tipo assim, é como se tivesse usando desse momento para dar um golpe. Isso, para mim, é um golpe, não é outra coisa. Então, tem que ter muita seriedade nas coisas e assim, deixar as pessoas se colocarem. Então, a mesa de um CEB, por exemplo, vocês podem propor uma mesa, mas impor que a mesa são vocês, não podem. Todo CEB se vota no início. Olha, pessoal, a proposta de mesa é essa daqui. Vamos aprovar. Alguém tem destaque, alguém quer propor alguma coisa, e aí a coisa encaminha. Mas do jeito que vocês estão fazendo, é uma prática extremamente retrógrada, porque não é rural. Não é esse o método de CEB. É o método de alguns movimentos, que não é da maioria. E a gente precisa colocar, antes de começar qualquer coisa, acertar os pingos nos is, deixar o negócio do jeito que deve funcionar. E aí, daqui para frente, a gente discutir. Então, não é só botar a pauta, quem aqui quer ser conselheiro? Não é assim, não. Tem que explicar o que é um conselho universitário, a importância do conselho, o porquê que se está propondo votar isso agora. E aí, há quanto tempo essa gestão de conselheiros, e o DCE que entra vai fazer como? Vai ficar somente gerenciando o quê? Porque se não vai para o conselho universitário, vai cobrar da reitoria por onde? Apenas em gabinete, e quando chegar lá, os conselheiros votam em outra coisa? Então, assim, é muito problema e, tipo assim, tem que resolver isso imediatamente, antes de qualquer coisa. Senão, é até uma questão dos DAs, por exemplo, invalidar o CB, porque a gente não sabe o quórum, não sabe quantos DA tem, não sabe quem é quem, tem DA aí que está dizendo que é gestão e nem é. Então, assim, vamos ter mais respeito, né? Gente que não se apresenta. Então, assim, um negócio absurdo. Vou encerrar aqui minha fala. Yuri levantou a mão para falar. Boa noite, pessoal. Hoje eu estou falando aqui pelo diretor acadêmico de Engenharia Elétrica. Eu estou vendo os questionamentos que estão sendo feitos aqui, né? Só que é o seguinte, faz quanto tempo que não se forma um DCE nessa universidade? Está tendo a iniciativa por parte de alguns. Eu entendo que alguns questionamentos podem ser válidos aqui, mas vamos tomar a iniciativa para tentar resolver as coisas. A gente está sem representação estudantil em vários conselhos da universidade. Vamos aproveitar esse momento para tentar botar alguma coisa para frente. E outra, foi dito aqui, eu não sei se foi pela fala passada ou anterior, que o DCE não teria direito de alterar as indicações que a gente fizer. A gente pode determinar aqui que faça uma indicação temporária, que enquanto o DCE não está formado, esses representantes que a gente está votando aqui de fato, vão para lá, defendam os nossos interesses, né? Porque eu acho que a gente, como diretório acadêmico aqui, nossa principal função é defender a necessidade dos alunos, defender o que os alunos estão precisando para o momento, seja RU, seja que tenha aula EAD, seja que se pare tudo, porque alguns alunos precisam ir para casa, porque moram longe, e se metade dos professores continuar dando aula, o aluno vai ser prejudicado, entende? Eu sei que há discussões aqui, tem interesses aqui, é óbvio que tem interesse, nós somos humanos, mas vamos tentar focar na necessidade de quem a gente representa hoje, vamos tentar botar um encaminhamento, vamos fazer esse pessoal aqui para representar temporariamente. A gente pode chegar nesse acordo, até se formar um DCE, né? Uma das pautas aqui, se eu não me engano, é para fazer a comissão, desculpa, a comissão eleitoral. Tá certo, vai entrar em greve, não vai dar para fazer uma eleição, mas essa comissão eleitoral pode começar a trabalhar de forma conjunta e pública, principalmente, expor no formato que seria essa eleição do DCE. Isso pode ser construído com todos nós aqui, entende? Eu vejo isso hoje como um primeiro passo que há muito tempo não tem sido dado nessa universidade, e a gente tem que aproveitar esse momento, e não tentar boicotar, mas sim construir, formar junto, beleza, essa ideia que vocês estão dando aqui não está muito certa, mas vamos mudar para isso aqui, vamos tentar formar isso aqui para que seja melhor para todo mundo, tá? Bom, essa é minha fala aqui, eu espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer, tá? Não boicotem, mas vamos tentar construir as coisas aqui, vamos aproveitar esse momento, porque eu acho que esse é um momento raro, os já se encontrar para tentar tomar decisão sobre alguma coisa. No caso, Igor, agora, né? Igor levantou a mão? Eu não estou conseguindo acompanhar aqui as pessoas. Levantei.
na fila. Boa noite, pessoal. Estou representando os alunos de Sistema de Informação da sede e falando das palavras da nossa colega Lid, do pessoal do DEA de História, realmente falta um pouco de transparência, tá? A gente não sabe quais foram os DEAs que aprovaram a SEB. Para a SEB ser formada, ela tem que se incluir no artigo 21 do DCE. Quem pode convocar uma SEB? Ou a diretoria do DCE, já que está inexistente, ou 50% das entidades de base. Então, a gente não consegue fazer essa auditoria e não conseguimos dizer que esse SEB é legal. A gente não tem acesso a esses documentos. Vocês falam que teve a reunião no sábado, teve reunião isso e aquilo, mas não disponibilizam nenhum documento para a gente auditar. A gente não sabe se o DA ele é legal, lembrando que os DAs são instituições, tá? Regulamentadas por legislações federais desde a época do Sarney, e para ela ser uma instituição tem que ter todo o processo legal para um DA ser validado. Então, a gente não tem acesso a isso, não conseguimos fazer uma auditoria de absolutamente nada. Eu concordo com o que o Yuri falou, a gente precisa lutar pelos direitos dos estudantes, mas isso aqui não é sabotar, isso aqui é fazer o processo correto, senão vai sair um golpe. A gente acabou de entrar em greve e do nada estão querendo atribuir cargos que não fazem sentido para logo depois ter uma eleição. Não faz sentido algum isso daqui. A gente não consegue nem auditar quem são as pessoas que estão aqui e quais os DAs que aprovaram essa SEB. Isso aqui tem que ser auditado, não tem como a gente saber se esse movimento que a gente está aqui é legal. É isso minha fala. Ingrid, pode falar. Boa noite, gente. Eu estou aqui representando o DA de Biologia da UAST. Diante de tudo que se passou nos últimos dias, antes de ser realmente deflagrada a greve na nossa instituição, a gente se viu com uma falta de representação dentro da nossa universidade e principalmente dentro das unidades acadêmicas. O que aconteceu é que a gente viu uma centralização de representatividade somente numa unidade e as demais ficaram de fora. E tudo bem, qualquer representação, ela é bem-vinda, até porque somos todos coletivos como discente dentro da universidade, precisamos ser representados, né? O CEB foi puxado perante a necessidade que os DAs das unidades acadêmicas, principalmente, tiveram, né? Então, assim, dentro da Rural hoje, temos um quantitativo de 27 DAs ativos, que a gente buscou, e desses 27, salvo a minha memória, tem 22 aqui presentes. E, antes disso, mais de 15 DAs assinaram um documento onde eles legitimam que a gente puxasse o CEB, que eles se interessariam em puxar o CEB. Então, não tenho que questionar sobre se é verídico ou não puxar o CEB. Com relação às atas e tudo mais, a gente já falou que vai disponibilizar para vocês, né? Diante do que a gente recebeu, a gente puxou um Forms, inclusive vocês se cadastraram no Forms para poder entrar na reunião. Então, tudo isso vai ser mostrado para vocês dentro dos grupos que tem dos diretórios da Rural. Só eu estou em, acho que, 3 grupos de diretórios da Rural. E com relação também ao tempo curto de CEB para ser puxado. No Estatuto não fala que precisa de um tempo mínimo para se puxar o CEB, né? A gente convocou no domingo, ou seja, a gente deu aí um prazo de mais ou menos 48 horas para vocês estarem presentes. Então, mesmo que houvesse o tempo, né, de 48 horas ou de 72 horas, que é o pragmático, a gente puxou no domingo, dando o parecer de 48 horas para se acontecer. Sim, existem DAs inativos, mas a gente não contou com eles dentro da nossa contagem do mapa. E é isso, gente. Vocês estão questionando sobre a mesa não ter sido votada. Tudo bem, a gente entende, concordo. Se vocês quiserem, eu posso puxar essa votação agora, né? Sobre quem vocês querem que compõe a mesa. Acho que a gente pode botar em votação agora. E aí podemos dar continuidade. Yuri, pode falar. Então, pessoal, estão falando sobre a questão de legitimidade aqui dos diretórios acadêmicos, de saber se o DA está de fato ativo ou não. Aí eu faço uma pergunta para quem está questionando. Como é que a gente, né, cada DA aqui que se juntou para tentar formar essa SEB, vai expor o documento dos outros se a gente está tentando formar uma comissão que possa fazer isso? Né? Se não me engano, alguém falou ali que a ideia é
formar uma comissão eleitoral, e essa comissão eleitoral, né, que não tem data para se fazer a eleição porque está prestes de greve, eu imagino que ela vai ser aberta, pegue esses documentos e torne público. Depois, eu duvido muito que vai ter alguma coisa que vai ser questionada, mas se tiver, que se questione. Então, eu repito e refaço meu apelo a vocês. Não vamos tentar furar essa SEB, vamos tentar construir em cima disso daqui. Aline, pode falar. Bom, gente, é assim, levantaram a questão da gente ter levantado uma CEB, puxado uma CEB logo no início de uma greve. Essa CEB já está sendo conversada há uma semana antes da data de que foi divulgada realmente a greve que estamos atualmente. E a gente já teve, se não me engano, 2 ou 3 reuniões em que teve uma grande massa dos diretórios acadêmicos. Não é que a gente está querendo passar por cima ou realizar um golpe, jamais. Isso não é o que a gente quer de forma alguma. Uma coisa que a gente está querendo é uma forma de representar os estudantes nos conselhos superiores. Por exemplo, agora, quinta-feira, vai ter uma reunião que vai ser a decisão se vai ter a suspensão ou não do calendário acadêmico. A gente não tem representatividade estudantil que é conhecida lá. Se tiver, a gente não sabe quem é. Não é um DCE, porque o DCE está inativo há 4 anos. Então, essa CEB que foi chamada agora, ela é mais do que necessária, porque a gente precisa representar os alunos, principalmente nesse momento de greve. Como foi falado pelo Yuri, tem professor que vai querer aplicar prova, tem professor que vai dificultar a vida de aluno que não quer saber, entendeu? E se a gente não tem a nossa representação nos conselhos superiores, que é o que está sendo levantado, a gente vai ficar em desvantagem, entendeu? Eu sei que não é o que os professores querem com essa greve, eles querem, na verdade, a questão do salário deles serem reajustados, mas a gente precisa ter essa representatividade no conselho superior, entendeu? A gente não consegue puxar um DCE porque o DCE precisa ser presencial. Qual é a solução para isso que a gente tem? É puxar temporariamente conselhos, assim, decisões, não posso dizer, particulares, que é o que a gente está fazendo aqui, indicações de pessoas para ocupar essa posição, nem que seja temporariamente, entendeu? Essa é uma coisa que a gente está querendo por enquanto. De forma alguma é fazer um golpe, pelo amor de Deus, gente. Nós todos, pelo menos os DAs da UAXA, que eu sou da UAXA, sou engenheira mecânica da UAXA, todos nós somos legitimizados por votação, nós temos atas de posse, temos a questão das votações que foram feitas na nossa eleição, então... Gente, é isso, como o Yuri falou, nosso objetivo aqui é representar os estudantes, tá certo? Bom, essa é a minha fala, agradeço. Diretório Acadêmico de Engenharia Civil, 3 minutos. Bom, pessoal, boa noite. Minha fala vai ser bem rápida até. Eu só queria dizer que nós defendemos, sim, o SEB democrático. Isso é o mais importante no momento. Querendo ou não, o CEB atual é legítimo por ter a maioria dos DAs, mas eu acho que sim, é importante a gente eleger os representantes para a mesa, que eu acho que foi uma das maiores discussões impostas. Essa parte sim eu concordo que seria importante de maneira geral. Igor, 3 minutos. Como eu tinha falado antes, o ponto não é se é necessário ou não. Eu concordo, é necessário ter um SEB, só que não tem essa transparência. Para ter um SEB, vocês precisam informar que aprovaram um SEB. Então, a gente não tem acesso a esses documentos. Não é se é necessário ter ou não. Da forma que está sendo feita, você não está dizendo para nenhum estudante quais foram os DAs que aprovaram. Eu não consigo consultar. Se eu quiser consultar agora, esse SEB aqui, quem foi que concordou com esse SEB? Eu não consigo ter acesso. Eu não consigo ter acesso se as pessoas que vão votar agora são estudantes. Eu não consigo saber se esse aluno está matriculado, se ele é um membro legal do DA. Se eu quisesse colocar uma lista no formulário e dizer que eu sou de um DA X, e aí, como é que vocês iriam auditar esse voto? Não tem como saber, a gente não tem acesso. Esse é meu questionamento. Não é se o SEB ele é válido ou inválido, se ele é necessário ou não, mas a forma que está sendo conduzida aqui, a gente não tem acesso nenhum a essas informações. Como é que eu sei que teve o quórum válido para o que a turma vai votar aqui? Não tem como saber. Como é que eu audito isso? Mesmo assim, está acontecendo e ninguém posta informação alguma em nenhum lugar. Só querem mostrar as informações depois do que for votado, do que for decidido. Isso é muito errado. Sim, vocês deveriam ter enviado isso. E lembrando que
comunicação oficial na instituição é feita através da DASCOM, velho. Vocês mandam a comunicação no portal da universidade. A gente consegue ter acesso, né? Através de Instagram, grupo no WhatsApp, grupo no Telegram. Vocês não conseguem nem fazer uma comunicação oficial em relação a isso. Não tem esses documentos, Laura. Não tem esses documentos lá no Forms. Só tem um drive que dá acesso apenas para um documento PDF com uma assinatura. Não tem as demais assinaturas dos representantes e nem a comprovação dos DAs que eles fazem parte. A gente não tem acesso a isso, entendeu? Esse é o meu questionamento. Cadê a transparência? Como é que eu sei que aquela galera realmente é estudante, realmente faz parte do DA, realmente se o DA é ativo? Não tem essa informação. É isso, obrigado. Pedro, por favor. Na verdade, eu sou Cassiano, entrei por outro e-mail. E eu sou estudante também da universidade, eu sou do curso de História, e eu faço parte da União Nacional dos Estudantes. E aí eu queria dizer que esse SEB aqui, ele foi mal convocado, primeiramente, né? Então, eu acho que já começa assim, vários DAs, por exemplo, o DA de História falou que não foi convocado, né? Ficou mudo para mais alguém? Como é que se tira como é que se tira um SEB com todos os DAs, né? Uma coisa que deveria ter todos os DAs e não ser convocado. Essa é a primeira questão. A segunda é que essa proposição de indicar o conselho universitário permanente agora tira o poder do DCE que o SEB mesmo se propôs a construir. Então, ajudar a começar o processo. Então, a gente precisa refletir também sobre justamente quem são, como a gente vai botar, né? Eu acho que a proposta que Lidiane deu é importante. Essa representação tem que ser temporária, no sentido de que essas pessoas vão cumprir um papel agora, mas ainda assim de forma temporária. Porque é realmente uma questão importante. Eu acho que o SEB foi mal construído justamente porque, por exemplo, não teve a votação da mesa, né? Aí aqui agora, esse formato aqui impede muito as falas das pessoas que querem falar, porque foi dito, os estudantes têm direito a voto. Então, tem direito à voz, perdão, tem direito à voz. Mas essa perspectiva aqui de espectador e da forma como foi construído é uma verdadeira forma de calar os estudantes que querem realmente falar. Tem 39 estudantes querendo falar aqui, que eu acho que tem uma opinião sobre o processo, e a boa parte não pode. Então, eu acho que a gente precisa ter melhor uma construção disso e de forma mais coletiva mesmo. É isso. Só por questão de ordem, Diogo, um minutinho. Eu vou falar para vocês os DAs que convocaram o CEB, já que vocês estão perguntando. Tivemos o DA de Administração da UAST, o DA de Agronomia da UAST, Ciências Biológicas, UAST, Ciências Econômicas, UAST, Sistema da Informação, UAST, Letras, UAST, Engenharia de Pesca, UAST, Zootecnia, UAST, Engenharia Florestal, SED, Agronomia, SED, Matemática, SED, Administração, SED, Engenharia de Pesca, SED, Educação Física, SED, Letras, SED, Zootecnia, SED, Engenharia Química, UABJ, Engenharia de Computação, UABJ, Engenharia de Controle e Automação, UABJ, Engenharia Hídrica, UABJ, Engenharia Mecânica, UAXA, Engenharia Civil, UAXA, Engenharia de Materiais, UAXA, Engenharia Elétrica, UAXA, Engenharia Eletrônica, UAXA. Esses foram os DAs que convocaram o CAB. Seguindo a ordem, Diogo tá para falar 3 minutos. Pode falar. Boa noite, gente. Me chamo Diogo Pancararu. Atualmente sou coordenador do coletivo dos estudantes indígenas da UFRPE. Né? O nosso coletivo tem membros de todas as unidades, incluindo a sede. Eu só queria destacar uma coisa aqui, que pela primeira vez, né, em muito tempo, a gente está tendo a união
e a representatividade dos DAs de todas as unidades, né? Para construir a real representatividade dos estudantes da rural, né? Eu acho que aqui ninguém está de brincadeira para a gente estar escutando palavra como golpe, né? Como esse tipo de ataque, que isso sim é ataque, né? Porque eu acho que a gente está levando aqui numa seriedade enorme, tá? Porque a rural precisa sim de um DCE, precisa sim dessa comissão. Eu acho como vocês representam, né, o corpo discente da rural, a gente tem que levar esse negócio mais a sério, sabe? Parar desse tipo de ataque, sentar, conversar e dialogar de maneira consciente. Porque a gente está entrando em um período de greve que, querendo ou não, os estudantes serão prejudicados e não é momento da gente estar brigando para dizer que é legítimo, porque sim, é legítimo. Eu participei de todas as reuniões, eu estive dentro de todas as reuniões, tá? Como ouvinte, não como votante, né? Porque não somos diretório acadêmico, mas como ouvinte. E eu estou aqui para dizer que esse movimento, sim, é legítimo e é válido e representa, sim, os estudantes de toda a rural. Ok, Cláudio, pode continuar. Pode falar. Eu gostaria de falar que, no caso, no Estatuto do DCE, onde se fala sobre a sede, não se diz sobre votação inicial da mesa diretora, certo? Também não se diz sobre o prazo específico no qual ele deve ser divulgado. Porém, esse SEB foi divulgado publicamente com mais de 48 horas, a pauta estava disponível, todos leram e marcaram que leram, certo? E todos sabiam quais foram os diretórios que convocaram o SEB, porque estava na pauta, e todos assinaram que estava na pauta, certo? Partindo disso, a comissão eleitoral que foi escolhida aqui pelo SEB só vai ter legitimidade se esse SEB for legítimo, correto? Sendo assim, a função de legitimar esse SEB fica para a comissão eleitoral eleita, que vai formar um e-mail e vai receber as solicitações e enviar as listas das atas de posse de todos os diretórios que participaram dessa SEB. Caso ela não faça isso, tudo bem, não há legitimidade na comissão eleitoral, certo? Mas, se ela fizer, está legítimo. Porque quando se fala sobre a auditoria é feita após alguma coisa, não durante alguma coisa. Dito isso, questão de ordem. Vamos votar, por favor? Pessoal, só por questão de ordem, como foi falado, vocês questionaram sobre a procedência, né? Como foi falado, foram 25 DAs convocantes. Como eu já tinha dito, existia um quantitativo de 27 DAs ativos na universidade. Claro que a gente sabe que está aparecendo mais. Todos os DAs mandaram as suas atas, foi o que Cláudio falou, concordo. Não tem falando sobre a questão da mesa, né, que precisa ser votado ou não, mas diante do cenário que se encontra aqui na nossa reunião, acho que a gente, como prega a democracia, podemos sim votar uma mesa à frente aqui, se é isso que vocês quiserem, né, se é isso que vocês querem. E aí vocês podem se inscrever, né, no chat, a gente vai estar olhando para os nomes da mesa, e perante todos os DAs votantes, votaremos nessa mesa. Marina, pode falar. Marina? Já de letras. Wendel, olha aí o chat, por favor. O chat não, os membros. O pessoal do DA de automação acabou de entrar, né, novamente, e tá pedindo acesso aí. Ok. Próximo a falar
Próximo a falar, Igor, por favor, 3 minutos. Lembrando para o Cláudio que a auditoria, existiu o conceito de auditoria. A gente não está falando da auditoria do SEB, em teoria, que seria este aqui, e sim da auditoria do processo que convocou o SEB. Não é só as atas de posse dos DAs. Isso não significa absolutamente nada, mas sim o documento assinado por esses representantes desses DAs que concordam com a convocação desse SEB. Não é só apresentar as atas, é um documento explicando e com todo mundo provando. Exatamente, diretório, mas cadê esse documento? Vocês não mandaram, vocês querem mandar o documento depois daqui, isso tem que ser disponibilizado. Vocês podem disponibilizar isso de forma oficial pelo portal da UFRPE, só mandar um e-mail para o ASCOM. Isso é postado lá para todos os estudantes. Aí é porque eu não sei, ou que movimento, ou que não movimento, que eu tenho que concordar por algo que está sendo de forma, em teoria, ilegal, porque quem prova que está no quórum? Não tem como provar. Vocês estão dizendo... O Diogo falou que representa todos os estudantes. Não me representa, porque eu não tenho acesso a isso. Eu vi que você mandou mensagem, mas tem que ser público. Você não pode mandar no privado para mim, isso tem que ser público. Público para todos os estudantes. Você pode mandar e-mail para o ASCOM, ou se não, cria um link no Drive e posta aqui para todo mundo ver. Não é exatas, tipo, é todos os documentos. Cria um link no Drive e disponibiliza. Porque eu não consigo auditar. Como é que eu vou dizer para vocês que eu concordo com esse SEB? Eu quero que tenha um SEB, mas que seja de forma legal. Não é simplesmente dizer que votar, dizer que todo mundo concordou e seguir. Não pode ser assim. É isso, obrigado. Ok, gente, só questão de ordem. Para a gente finalizar, certo? A última pessoa dessa rodada, a gente vai seguir com o restante da pauta, ok? Então, não, desculpa. O DA de Pedagogia vai ser o último. A partir daí, não tem mais inscrições. DA de Letras. Olá, boa noite. Eu me chamo Cleiton Eleutério, estou representando o Diretório Acadêmico de Letras da UAST, tá certo? Então, a gente esteve presente nas duas reuniões dos últimos 2 sábados com os diretórios da SED, da UAST, da UAXA e da UABJ para formar esse SEB, né? E, assim, estão questionando se a gente é legítimo. E sim, a gente é legítimo, somos maioria que estavam na reunião. Sim, infelizmente não conseguimos contactar a todos os diretórios existentes antes dessas 2 semanas, mas, como os meninos disseram, como o Ingrid falou, foi dado um tempo de 48 horas para todos se inscreverem e vai ser disponibilizado todas as atas das reuniões e os diretórios que estavam presentes nessas reuniões estão assinando. Então, vamos continuar, né, a eleição para o SEB e podemos... A hora da votação, explica aí. Certo, e a gente continua com a reunião, vamos conversando para que não haja, né, uma discussão desnecessária. A gente está aqui para conversar com todos, então é isso. Obrigado. Yuri, pode falar. Isso. 3 minutos. Só para a gente encerrar mesmo isso, que está se prolongando muito essa discussão se é legítimo ou não, mas em caráter de esclarecimento, né? O pessoal falou que teve uma dificuldade para saber se isso não foi divulgado. Olha, ao meu ver, foi divulgado, tanto é que vocês estão aqui, né? Senão vocês não iam saber que isso estava acontecendo essa série. Então, vocês têm ciência que isso está acontecendo. E o contato entre os DAs, né, foi mais por cada unidade buscando se contactar para a gente formar essa SEB. Vocês entendem que não é fácil para a gente, por exemplo, vamos supor aqui, a gente aqui da UAXA, buscar todos os DAs da sede, olha a distância que a gente precisa se locomover. Então, foi os DAs da sede que a gente conseguiu o contato, começaram a se comunicar com vocês para que vocês pudessem participar. Tanto é que vocês estão aqui presentes.
tá? Eu não quero iniciar a discussão se fulano de tal escolheu tal, não, se é legítimo ou não. A questão é, vocês estão aqui, estamos fazendo parte, a SEB está acontecendo, tá? Então, vamos tentar botar isso para frente, vamos, em vez de ficar criticando, dizendo que não existe, que não é legítimo e coisa e tal, vamos propor, vamos aproveitar e propor coisas, né? Vamos encaminhar essa votação que está aqui agora, mas, ao mesmo tempo, vamos propondo coisas para melhorar. Rode, 3 minutos. Boa noite, gente. Eu me chamo Rod, sou vice-presidente da de materiais da UAXA. Então, eu acho super válido o que todos falaram. E, assim, pode ter ocorrido algumas falhas, como o Igor falou, de não terem colocado os documentos no site. Talvez essa informação não tenha chegado para a gente. Eu, particularmente, não sabia que teria que colocar, mas a gente está unido. Cara, a gente está conseguindo uma coisa que eu acho que é muito difícil em qualquer universidade. A união de todos os ideais em prol de um melhoramento na vida estudantil da rural. Então, assim, a gente sabe que nada, vai ser perfeito. Teve umas lacunas aí que a gente viu, ok, ficou faltando. Vamos consertar, vamos pegar um na mão do outro e fazer, gente, porque a situação que tá ruim para todo mundo. Para vocês terem ideia, às vezes a gente fica sabendo informações da sede, não pelo reitor, é por um professor que tem amigo que é outro professor da sede que diz a gente. Então, os campos são muito distantes, é difícil essa comunicação. Hoje a gente foi em busca, tanto do pessoal da UAST, o UAXA, sede, o BBJ, perdão. Tudo isso, então, vamos seguir aqui para frente. Ok, aconteceu algum erro? Beleza. Vamos consertar. Igor, você, pelo jeito, já tem muita experiência. Vai se junta com a gente, com todo mundo, na verdade. Porque informações que a série tem, a UAXA não tem. Informação que a UAXA tem, às vezes a série não tem. Porque é individual de cada campus. Então, assim, eu acho que quanto mais tempo demorar para se resolver uma coisa que, querendo ou não, é para benefício de todos, só vai complicar e acabar criando desarmonia, que não é isso que a gente quer, sabe? É só isso mesmo que eu tenho a dizer, porque realmente vai ser preciso eleger isso, fazer essa votação, porque está sendo ao vento. O AXA mesmo, depois da pandemia, a gente teve que ir em frente, falar com direção, com tudo, para ressurgir os ideais da cinza. Então, assim, não vamos voltar para trás, galera. Vamos para frente. Aconteceu algum erro? Beleza. A gente conserta e vai se juntando e se ajudando. Gente, questão de ordem. Após o DA de Pedagogia falar, vamos iniciar a votação. Eu queria propor aqui, se vocês concordarem, se vocês estão me escutando também, estava meia hora falando aqui e o pessoal estava falando que não estava me escutando. Vocês estão me escutando? Estamos sim. Agora sim. Pronto. A gente pode propor, para ficar mais justo também, a recomposição da mesa. Quem votar na maioria e se sentir representado, fica bom. Aí a gente pode botar essa votação aqui. E após isso, a recomposição, a gente volta também nas propostas que foram lançadas aqui. A primeira proposta foi as cadeiras do Consul. Oi, gente, eu me chamo Maiara, sou estudante de pedagogia, faço parte da coordenação do diretório acadêmico, e eu acho que para além da votação, da recomposição da mesa, para encerrar esse debate sobre legitimidade ou não, existe esse documento está assinado por grande parte, a maioria, na verdade, dos DAs ativos, mas eu gostaria de propor, se os diretórios concordam, da gente vote a legitimidade desse CEB, sabe? Antes de votar essa recomposição da mesa, para a gente encerrar esse assunto e dar continuidade, porque já fazem quase 2 horas que a gente está aqui e a gente ainda não conseguiu decidir nada. Obrigada, Maiara. Gente, como foi falado, as inscrições estariam encerradas. Vamos fazer o seguinte, a gente vai votar pela legitimidade do processo, né? E aí, eu peço que quem discorda, levante a mão, quem concorda, continua com ela baixada. Isso. A votação se inicia agora. Questão de ordem. Pode repetir aí essa votação? Basicamente, quem discorda, levanta a mão, se manifesta.
e quem Isso. concorda continua sem se manifestar. Porque assim a gente tem um controle maior, porque se todo mundo concordar em levantar a mão, possa ser que a gente não vê quem não levantou. Então fica melhor dessa forma. Quem discorda, levanta, quem concorda, continua com ela abaixada. Me perdoe, eu não sou da mesa, mas eu gostaria de dar uma sugestão, por favor. Acho que se fala questão de ordem, né? Isso. Questão de ordem, então. Estou vendo que tem pessoas que estão levantando a mão que não necessariamente são do diretório acadêmico. Como é que vai ser esse voto? É aberto? Cada aluno, é o DA que Só vota? quem vota são os membros de diretório acadêmico Então, ou com a mãozinha, representantes do DA. então, com a mãozinha levantada, tá? A mãozinha aparecendo, Yuri. Só quem está aparecendo a mãozinha. Cinco votos, né? Exato. 5 votos a 15. Isso. Podem abaixar a mão, por favor. Dada a votação, seguiremos para a próxima votação, que foi proposta pelo nosso colega Cláudio, de votar em conjunto pelos membros do Consul. As outras pessoas têm mais alguma proposta para ser enviada? Se tiverem, por favor, se manifestem. Precisa-se votar os membros da mesa antes da votação do Consul. Ok. Então, faremos o seguinte. Atualmente estamos na mesa eu, Williane e Wendel, né, representando as respectivas unidades acadêmicas de Serra Talhada, unidade do Cabo do Santo Agostinho e sede. Vocês querem que a gente vote pela continuidade da mesa ou por uma nova mesa? Quem quer que vote pela primeira proposta, por favor, permanece como está. Quem não quer, se manifeste. Quem for contra a continuidade da mesa, levanta a mão. Quem não for, quem quer a continuidade da mesa, permanece com ela abaixada. Três votos, né? Isso. Isso. Então, seguiremos para a votação para os membros do Consul, né? Foi proposto aí por Cláudio nomes de titulares e suplentes. Podem abaixar a mão, pessoal. Foram direcionados nomes para titular e suplente. Gente, questão de ordem. Licença, questão de ordem. Essa votação está errada. Como é que 3 levanta, se muito mais levantaram a mão? Gente, vocês estão querendo o quê? Vocês vão fazer igual a Bolsonaro fez, igual a Temer fez. Que porra é essa? É isso que vocês estão fazendo? Tão doido, é? Por favor, controlem do já. Por favor, controlem já. Calma, gente. Calma. Como é que a gente sabe que quem votou é legítimo? Vamos explicar o seguinte: o MIT existe a pessoa que. E como a gente sabe que também quem votou é legítimo? Ou está como observador, as pessoas que estão como observador não aparece a mão. Então, essas pessoas, elas não votam. Só quem está como colaborador é que vota. O voto aparece com a mãozinha levantada. Por mais que os observadores levantem as mãos, eles não vão ser contabilizados. Ok? Ingrid, Juliane, pode seguir. Então, eu vou pedir só para Cláudio repetir, por favor, os nomes indicados para o Consul, tanto de titulares como suplentes. Ingrid, sugiro também, como passou muito tempo e teve toda essa discussão, a gente reafirmar. Quem tem, fazer outra abertura. Quem tem alguma indicação, indique, e após isso a gente vai para a votação.
Isso. Se vocês tiverem alguma indicação, por favor, coloquem ou levantem a mão ou coloquem no chat, por favor. Lembrando que são os representantes de diretório, ok? Isso. Dada a não manifestação de novas indicações, eu vou pedir, Cláudio, para você repetir os nomes, por favor. Ok. Eu quero fazer uma indicação coletiva, certo? Para todas as 8 vagas do Consul. Essa indicação tem representação de todas as 4 unidades de modalidade presencial da UFRPE, certo? Eu indico para titulares Pedro Henrique de Lima Chagas, de Engenharia de Controle e Automação da UABJ, Wendel Figueiredo dos Santos, de Engenharia Eletrônica da UAXA, Wellison Gomes Pereira, de Engenharia Ambiental da SED, Ingrid, de Biologia. Para suplentes, Felipe da Silva Coimbra, Patriota, de Engenharia da Computação, Aline Vieira Caldas, de Engenharia Mecânica, Lucas Cauã da Silva, de Matemática, da SED, e Crista Piá, de Economia, da UAST. Dadas essas indicações, iremos fazer novamente a votação por indicativo de quem discorda. Levanta a mão. Quem concorda, permanece como está. Votação iniciada. Tem um pessoal que já estava com a mão levantada. A gente pede para baixar todos e novamente levantar. Votação novamente iniciada. Por favor, levantem as mãos quem discorda. Votação encerrada. Foram 4 votos contra. Votos contra, isso. Seguiremos para a nova pauta, né? Juliane, por favor. Isso. Deixa eu compartilhar aqui novamente, que eu tive um problema com a rede. A segunda pauta seria indicar os representantes discentes para o CEP. Né? Só fazendo uma correção, nesse documento aí falta o Ezinho, porque é CEP, CEPE. São 8 representantes titulares e suplentes, no caso 4 titulares e 4 suplentes. Não temos nenhuma representação atual na cadeira. Então, só um momento, Igor, deixa eu concluir. Gostaríamos de que quem houver indicação de nomes também, por favor, se manifestem. Igor, eu vou abrir o tempo para você, rapidinho, 2 minutinhos, porque a gente precisa andar. Não, tranquilo. Postaram os documentos das atas anteriores ao SEB e não tem absolutamente nada dizendo de assinatura dos DAs, que os outros DAs concordam, simplesmente vocês listam os DAs e dizem que ele é o quórum. Não tem assinatura de nenhum representante, não tem absolutamente nada, apenas uma assinatura validada pelo GOV. Isso não é isso tem que ser um documento igual uma ata de presença, pessoal, que vocês estão ali, que vocês concordam. Tem que ter a assinatura de todo mundo que concordou. O quórum é isso. Não é você dizer que estava o pessoal na reunião e foi decidido. Você tem que comprovar que foi concordado. Nem que seja pela gravação e o trecho que o pessoal votou. Isso não tem, nossa, um sentido algum isso daí, do jeito que está sendo entregue no Drive. Só tem a assinatura do Cláudio. O Cláudio fez um documento, listou os DAs que concordam e ele assinou. Tá, como é que eu sei que aquele DA realmente concorda? Cadê a assinatura do presidente daquele DA? Cadê a assinatura do vice-presidente, do secretário daquele DA? Não tem esses documentos.
Cláudio, por favor, pode falar. Já é o momento da indicação pro CEP? Não. Não, ainda não. Não, então, sobre essa questão de, já que eu estou falando, né, sobre essa questão de assinatura de todos, isso aí não está previsto no estatuto, não. No estatuto prevê o quórum foi formado aqui nessa reunião. Então o CEP existe, o CEB existe, está em funcionamento e está deliberando. Então, assim, sobre a assinatura do documento no chamamento, isso não tem nada previsto no estatuto, certo? Por favor, vamos votar logo a questão do CEP. Lidiane. Lidiane ainda vai falar? Ela baixou a mão. Ainda está levantada aqui. Então, vocês estão me ouvindo? Isso, 2 minutinhos. É um pedido, assim, para quando tiver a votação, vocês dizerem o DA e em que proposta está votando, porque não faz sentido a gente estar acompanhando uma reunião que a gente não sabe quem está votando em quê, a gente não consegue visualizar os votos. Então, o certo é a mesa chamar o DA e o DA indicar seu voto. E também solicitar para abrir o chat, porque, assim, qualquer estudante, qualquer pessoa participando aqui no CEB, ele tem direito a propor, ele não pode votar, mas ele pode falar, ele pode propor, pode participar. Do jeito que está aqui, vocês estão inviabilizando a participação de todo mundo e a transparência. Então, assim, não é desse jeito que funciona, tá ligado? A gente está aqui ouvindo, parecendo um podcast, a gente está ouvindo uma reunião acontecer, não pode mandar chat, não pode abrir microfone só quando vocês autorizam, a gente não sabe quem vota em quê. Então, assim, a gente avisou desde o início sobre isso, parece que estão fazendo assim, ninguém está entendendo nada. Então, assim, é muito complicado. Eu solicito novamente que abram pelo menos o chat e que a questão de voz tenha as inscrições. Então, indique aí quem é na mesa que está organizando essas inscrições de voz. Libere o chat e, quando for a votação, dizer DA tal, votou em quê? E assim vai indo. DA de História, 2 minutos. Queria reforçar essa questão que Liliane trouxe de estar realmente sendo uma reunião aberta para os estudantes, né? Esse SEB está se falando que está transparente, mas claramente não está, no momento onde metade das pessoas presentes, menos da metade, podem falar, né? Então, quem está podendo falar, inclusive, é de DA, e nem todo estudante precisa concordar com absolutamente tudo o que seu DA coloca. Então, é importante, sim, que quem está no corpo estudantil tenha direito à fala aqui, inclusive para propor, para se propor, né, e estar participando também desses conselhos. Então, é importante também que eles possam colocar seus comentários, seja pelo chat, seja por voz, sabe? E, para além disso, está comentando com isso que Igor e Cláudio estavam dialogando, né? Do fato de que não tem, de fato, no estatuto que precisa ter assinatura. Mas como é? Isso aí é lógica. Para mim é lógica. Como é que a gente verifica se as pessoas que estão listadas, né, representando aqueles DAs que convocaram esse CEB, de fato, primeiro, são estudantes da Rural, segundo, se estão nesses DAs, se esses DAs estão ativos. Então, como é que isso não foi divulgado antes? Como é que a gente legitima essa reunião se a gente não sabe nem se a convocatória dela é legítima? Não sabe? Engenharia mecânica. Não, antes tem o João. Tem o João? Desculpa. João, 2 minutos. Oi, boa noite. Eu sou estudante de Ciências Sociais da sede. Pelo que todo mundo já falou, tem muitos problemas que ocasionaram essa reunião de hoje. Foram dito que foram 2 reuniões, que já aconteceram 2 reuniões, a primeira e a segunda, sendo que eu só fiquei sabendo do SEB, não fiquei sabendo nem da primeira nem da segunda, como aluno da universidade, e aí já é uma problemática de comunicação, e aí não é um problema que é distância física das unidades, existe a internet que quebra todas as barreiras de distância, então já é toda uma problemática de divulgação das reuniões, é como se as reuniões acontecessem de formas isoladas, mesmo com algumas pessoas da sede, e aí essas pessoas da sede não abriram a informação para os outros estudantes da sede, e aí também levantam uma questão de ordem que tá vendo que é muito problema, e as pessoas estão dizendo que legal que vocês estão chegando, estão apontando o problema, mas vamos construir de forma coletiva. E aí eu levanto a questão de ordem para que se derrubem todas as pautas e que seja convocado um novo SEB com todos os regulamentos, tendo todo o processo de lisura presente e que todo mundo entenda tudo que está sendo feito, porque da forma que está sendo feita não está tendo entendimento, não está sendo claro, e aí está gerando toda essa problemática. DA de mecânica, por favor. Não, eu vou me abster.
Ok. Seguindo a ordem, temos Eva. Eva. Ok. O próximo é Marcos Santos. E questão de ordem, depois do Yuri, a gente Eva, depois de Eva, a gente finaliza, depois de Ingrid, a gente finaliza as falas, ok? Marcos. Marcos, não? Yuri, pode prosseguir. Eita, foi o microfone, tá? Tá, ok. Então, desculpa, volta. Nada. Obrigado. Boa noite a todos. Sou daqui da sede, estudante aqui da sede. Tenho visualizado e estou vendo que é um momento muito oportuno para a gente poder construir o DCE, né? Muito necessário para nós estudantes, mas é bom a gente também analisar que os fins não justificam os meios, né? A gente precisa fazer, por uma questão de ordem, que a gente tanto fala aqui, questão de ordem, e para não ficar só na falácia de ordem, a gente precisa construir um processo de ordem, né? Então, ele tem que ter uma ordem para que o DCE que foi eleito democraticamente, discutido em plenário, em assembleia, da forma correta, seja legítimo, né? E tenha que poder fazer suas atividades para nós estudantes, né? Então, não é a gente aqui não está fazendo... Está muito claro, né, que está havendo quase uma dicotomia de interesses, né? Uns querem fazer e outros estão dizendo que os outros estão querendo boicotar, mas não é nenhum boicote, não existe tentativa de boicote no processo. Claramente, esse processo não está sendo da forma correta, né? Ele é claro e evidente que não está tendo uma legitimidade, minha gente. Esse documento ele não representa os estudantes, ele não representa nós estudantes, não é a maioria, né? Então, está muito claro, e é isso que eu quero puxar aqui também, a gente precisa construir o DCE, isso é fato. É fato que é uma necessidade, isso aí todo mundo sabe, lado A, lado B, sabe disso, que é uma necessidade da construção para nós estudantes. Mas isso não pode justificar a forma incorreta como esse processo está se dando. Então, a gente precisa construir de uma forma correta. E a greve, né, é um momento importante para essa discussão, tanto é que a gente está aqui, né? A greve também puxou essa discussão. Os professores também estão puxando essa discussão do DCE dos estudantes. Então, tem um momento, né, para a gente... É isso. Obrigado. Obrigado, Marcos. Yuri finaliza, porque a gente já tinha... A Ingrid saiu. Então, finaliza com o Yuri. Eu só quero pedir para a gente seguir com a pauta, porque a gente está praticamente dando volta no mesmo assunto, né? Então, como já foi dito aqui na reunião, estamos seguindo o Estatuto do DCE, o que já existe, né? Então, qualquer questionamento se baseia no Estatuto do DCE. Vamos seguir com isso. Ok, Ingrid, pode falar e já puxar. Gente, então, a gente não está aqui mais para deliberar sobre legitimidade, já foi votado, precisamos seguir em frente, temos muitas pautas pela frente, se a gente vai ficar rodando, a gente não vai sair daqui, né? A gente precisa discutir os temas em discussão, e o que está em discussão agora é a votação da CEP, e quem quiser apresentar chapa alternativa na votação, o espaço é aberto para isso, entendeu? Foi feito uma chamada antes de iniciarmos com todos os DAs, e aí vocês puderam ver quem estão
né? Não adianta a gente ficar nessa, postergando diversas vezes a mesma pauta. Como eu falei, a gente não vai sair disso se a gente ficar nisso. E outra coisa, Wendel, tem 2 pessoas do DA de automação querendo entrar como ouvinte, e o DA de zootecnia, José Silva, tu esqueceu de colocar ele como colaborador. José, Que no caso o nome dele é Cleiton, gente. Cleiton, do DA de zootecnia da UAST. Levanta a mão, por favor, para o Wendel te sinalizar. Enquanto isso, a gente vai iniciar mais uma vez. Para quem quiser fazer indicações, levante a mão e outra coisa de voz para a gente. Só um momentinho. Wendel, o DA de licenciatura em biologia também está pedindo para entrar. Dá uma olhadinha aí, por favor. Ok. Uliane, volta novamente a questão. Eu vou abaixar todas as mãos e aí todo mundo que for fazer, né, a indicação levanta. Uliane, eu acho que perdeu o microfone de novo. Ok, pessoal. Nesse momento, a gente abre para indicação. Por favor, quem tem indicação, levante a mão. Juliane, eu não estou te ouvindo. Não, agora está desligado o microfone. Eu estava falando antes. Cláudio, por favor. O Cláudio. Perdão, Emanuel, o que foi? Se possível, você poderia falar os DAs que concordaram com essa indicação de nomes e que seja desde então que para participar daqui foi necessário, além do comprovante de matrícula ter sido enviado, a ata de posse para estar aqui representando como diretório acadêmico. Por favor, fale o nome, aliás, a composição de todos os diretórios que concordam com essa indicação de nomes. Só um momento, pode repetir, por favor. Tá muito baixo o áudio dele. Ok, um momento, pessoal. Eu vou fazer a indicação conforme foi sugerido, para que haja mais respaldo, né, da questão da indicação. Mas bem, o pessoal também vai votar, enfim. Posso falar? Pode. Rapidinho, Cláudio. É só que o áudio do rapaz que ficou ruim de escutar, ele estava pedindo os nomes dos representantes do DEAs e quais DEAs concordaram com as indicações que eu acho que tu vai começar a fazer agora. Isso. Os diretórios que concordaram, os diretórios acadêmicos que concordaram com essa indicação que eu vou fazer a partir de agora, foram o Diretório de Engenharia da Computação, de Belo Jardim, o Diretório de Controle e Automação, de Belo Jardim, o Diretório de Engenharia Hídrica, de Belo Jardim, o Diretório de Engenharia Química, de Belo Jardim, o Diretório de Engenharia Civil, do Cabo de Santo Agostinho, o Diretório de Engenharia de Materiais, do Cabo de Santo Agostinho, o Diretório de Engenharia Elétrica, do Cabo de Santo Agostinho, o Diretório de Engenharia Eletrônica, do Cabo de Santo Agostinho, o Diretório de Engenharia Mecânica, do Cabo de Santo Agostinho, o Diretório de Ciências Biológicas de Serra Talhada, o Diretório de Agronomia de Serra Talhada, o Diretório de Letras de Serra Talhada, o Diretório de Zootecnia de Serra Talhada, o Diretório de Engenharia de Pesca de Serra Talhada, o Diretório de Administração de Serra Talhada, o Diretório de Administração da sede, o Diretório de Agronomia da sede, o Diretório de Engenharia Ambiental da sede, o Diretório de Engenharia Florestal da sede, o Diretório de Medicina Veterinária da sede, o Diretório de Zootecnia da sede, o Diretório de Licenciatura em Educação Física da sede, o Diretório de Licenciatura em Matemática da sede, o Diretório de Engenharia de Pesca da sede, o Diretório de Letras da sede. Esses foram diretórios que estão junto comigo, fazendo a indicação que eu faço a seguir. São de 8 discentes, uma indicação coletiva, certo? Para ocupar os cargos do CEP, entre titulares e suplentes. Os titulares são Pedro Henrique de Lima Chagas, de Engenharia de Controle e Automação, de Belo Jardim, Yuri Alves da Silva, de Engenharia Elétrica, da UAXA, Jackson Antônio da Silva, de Agronomia, da sede, Cleiton Eleutério, de Letras, da UAST,
Os suplentes são Felipe da Silva Coimbra Patriota, de Engenharia da Computação, Wendel Figueiredo dos Santos, de Engenharia Eletrônica, da UAXA, Engenharia da Computação, inclusive, de Belo Jardim, tá? Yasmin Veras Luna de Carvalho, de Zootecnia, da SED, e Mariale, de Agronomia, de Serra Talhada. Gente, lembrando que o que a gente está apresentando é uma proposta de uma chapa. Se vocês não concordam com essa proposta, não concordam com essa composição, por favor, levantem a mão, quem não concorda, e apresente a sua proposta, porque aí a gente bota em votação. Camila, pode falar. 3 minutos. Camila? A nossa indicação aqui é que a gente puxe uma nova assembleia, uma nova plenária, para que todos os estudantes e dos DEAs e os estudantes possam ter voz e voto. Porque da forma que está acontecendo de uma forma arbitrária. Eu estou me sentindo aqui na eleição Temer e Dilma, no impeachment. Vocês estão querendo empurrar de goela abaixo e a gente precisa, pelo menos, de discutir, porque dessa forma não está de uma forma coerente. Vocês estão agindo com incoerência. E isso não é política estudantil. Vocês estão agindo igual à política partidária. Então, de hoje a 8, a gente aqui, de vários DEAs, de várias organizações estudantis também, que está presente na sala, somos 10 aqui, e estamos dizendo que precisamos que de hoje a 8, de uma nova assembleia para que venha a se discutir. E aí a gente julga se a gente aceita essa mesa que vocês estão colocando ou não. Porque agora essa mesa é ilegível. Mais uma vez, a legitimidade do CEB foi votada perante os DEAs que estão presentes, né? Já foi repetido diversas vezes quais foram eles que votaram a favor da legitimidade. Isso não é uma pauta que a gente vai votar. Novamente. E outra, gente, questão de ordem. A gente está falando sobre as indicações para não fugir. A gente já teve um momento de falar sobre a pauta, agora em questão de indicações. Quem tem indicações, levante a mão e indique as pessoas que vocês querem. João Gabriel. Não, antes foi Igor, amiga. Igor, 3 minutos, se prepara, João. Pessoal, mais uma vez o mesmo ponto. Você tem uma pessoa dizendo que vários DEAs votaram. Você não tem os representantes dos DEAs dizendo eu voto nisso, eu voto naquilo. Simplesmente uma pessoa está dizendo que DAX, DAY votou. A gente teve aqui relatos de alunos de matemática dizendo que o DA nem é válido e está no documento disponibilizado pelo Cláudio. Ele está dizendo que aquele DA concordou, mas tem gente dizendo que o DA não é válido e a gente não consegue validar isso. Isso é um absurdo. Vocês estão querendo empurrar isso goela abaixo da gente aí. É questionado, solicitado uma nova SEB, uma nova assembleia, e simplesmente vocês ignoram e querem votar na panelinha. Cláudio cria um documento, Cláudio indica isso, Cláudio indica aquilo, e a panelinha está formada. É isso. Como ocorreu nas últimas eleições lá, né? A mesma confusão que aconteceu em 2018, 2019 está se repetindo. Gente, por questão de ordem, por favor. Quem tiver propostas a serem lançadas perante essa pauta, permanece com a mão levantada. Se não, vamos dar início à votação. A gente já está postergando demais. Outra coisa, todos os DEAs que foram citados, eles estão presentes aqui. Qualquer coisa que eles não concordar, eles iriam se pronunciar.
não é eles concordarem ou não, é vocês passarem transparência para os demais estudantes de toda a universidade, seja da sede, da UAXA, de todas as unidades, tem que ter a transparência e eles têm que estar representando lá. Tipo, eles têm que ter um documento assinado, não é só um documento para o Cláudio e ele dizer, tive a reunião e todo mundo concordou. Cadê a assinatura do presidente do DAX, do DAY, dizendo que concorda? Não tem. Você não tem como comprovar. Você nem sabe se o DA é válido, você não tem nem acesso a esses documentos se o DA é válido. E simplesmente vocês estão dizendo Novamente, que é com licença, questão de ordem. Essa conversa, essa discussão está se perpetuando, repetindo a mesma coisa novamente. Então, está se repetindo porque ninguém coloca os documentos. Cadê a ordem com os estudantes? Vocês pedem questão de ordem e vocês não comprovam nada. E vai simplesmente você votado tudo e a gente vai ficar na mesma. É isso que vai acontecer. Ok, gente. Vamos para a continuidade. Próximo, João. Depois Lucas. Depois Camila. E fim. Eu vou falar uma questão, vou levantar uma questão de ordem, porque a mesa não está sabendo conduzir, está muito desorganizado, e aí não estão dando ouvido às questões de ordem, e aí as questões de ordem estão passando como se nada estivesse acontecendo. Foi levantado, vocês estão fazendo uma proposta agora de nomes e estão dizendo que o DA de Matemática está apoiando a proposta, sendo que foi dito várias vezes e ninguém viu, a mesa não botou isso em assunto, que o DA de Matemática está ilegítimo. E aí já prova mais um dos pontos que a reunião foi convocada de forma ilegítima, porque o DA de Matemática está ilegítimo. Essa pessoa que está falando pelo DA de Matemática, ela não é uma pessoa eleita do DA de Matemática. Então, vocês não estão dando ouvido a isso. A mesa está sendo totalmente negligente. E aí é uma questão para ser escutada. A outra questão de ordem que eu levantei, e outras pessoas também estão levantando de si, convocar uma nova reunião da forma correta. Por favor, peço que a mesa escute e bote em assunto a questão de ordem. Só para deixar claro, a questão de ordem não é mérito, é método. A gente está pedindo ordem para não ficar debatendo um ponto só. E, seguindo a ordem, né, teremos... Lucas e Camila, somente. Lucas. Ok, Camila. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Jéssica, eu sou estudante da gastronomia. Primeiro, a gente tem acordo que precisa de representação estudantil nesses espaços. Isso não é discutível. A questão é o método. Não houve tempo para que a gente se organizasse, para que a gente conhecesse as pessoas indicadas, para que a gente pudesse sugerir nomes para compor esses espaços. Por exemplo, eu não sei o que é cônsul, não sei o que é CEP, então isso precisa ser debatido. O DA de Gastronomia, não faço parte dele, mas a representante não recebeu o convite para esse SEB. Então, eu gostaria de saber por que não é plausível que a gente adie esse SEB e nos dê tempo para nos organizar também e para que a gente possa se conhecer. Não é? Então, daqui a 8 dias, por que não é possível refazer essa reunião? Ok, Lucas. Você tinha falado, saiu, pode falar. Boa noite, meu nome é Lucas. Como estão falando aí que eu sou o suposto presidente do Diretório Acadêmico de Matemática. Eu fui nomeado o diretor de matemática, o presidente do Diretório de Matemática em julho do ano passado. E aí eu tenho um documento, né, assinado, onde o ex-presidente ele precisa entregar o cargo devido a motivos de trabalho, e eu assumi. Então estão falando aí que eu sou suposto presidente, eu nem entendi de fato como é, mas infelizmente eu não estou com documentos em mãos, mas amanhã eu posso disponibilizar sim todas as questões, inclusive eu estou falando até com o meu ex-presidente aqui, para a gente resolver essa situação aí, tá, gente? Ok, Ingrid, pode dar continuidade. Gente, novamente, Júlio apresentou Cláudio apresentou uma proposta de chapa para o Conselho do CEP, né? Mais alguém tem uma proposta para indicar, uma contraproposta?
não entramos em pauta sobre proposta de adiar. Eu tenho proposta. Sobre a indicação do CEP. É sobre a indicação do CEP? É sim. Ok, A minha pode. proposta é o seguinte: primeiro, se é formação de chapa, a chapa precisa ser formada com antecedência, e não durante o CEB, que inclusive é remoto. Então, os DAs não têm nem condição de trocar uma ideia durante a reunião, porque quando é presencial, geralmente tem uma proposta, se dá um tempo e aquilo é formado uma proposta. Por chapa, já não é possível. Então, eu acredito que o melhor seria, de encaminhamento a esse CEB, puxar o próximo CEB, a gente tirar daqui uma data para o próximo CEB, acordado com todo mundo, então a gente escolhe uma data, um horário, beleza, define qual vai ser a pauta, e se for mantida essa pauta de eleição para conselho universitário, conselho que for, primeiro ponto, a gente, baseado no Estatuto da Universidade, a gente vota aqui a data, horário e a pauta do próximo CEB, isso já é um ponto. Se for continuar ou não esse negócio de votar conselho universitário, a gente tem que saber, baseado no Estatuto da Universidade, como é que rola essas indicações. Porque, até onde se sabe, é o DCE que tem que indicar. Se não é o DCE, se o CEB é soberano e pode fazer isso, de que forma a gente pode fazer? E deixar muito bem documentado de que é temporário e até que momento. E segundo ponto, não acho que conselheiro tem que ser por chapa, tem que ser indicação nominal e votação nominal. Porque esse negócio de chapa, quando chega lá dentro, não é votação de chapa. Então, a gente vai ter que viabilizar uma proposta, mas que seja democrática. Não adianta montar uma chapa que tem todo mundo do mesmo grupo. Isso daí é um negócio completamente inviável. Então, não tem como a gente montar uma chapa aqui agora, remoto, com os ideais que não construíram a proposta anterior. Então, vocês estão chegando com o bolo pronto e quer que a gente coma. E não é assim. A gente precisa construir uma proposta em conjunto que seja melhor para todo mundo. Então, essa é a minha proposta, e solicitar novamente que vocês abram o chat, porque qualquer pessoa nessa reunião tem direito a participar e a propor qualquer coisa. Então, a minha proposta foi encaminhativa, não é criar tumulto, não é dizer que quem está melhor, quem é pior, não. É encaminhar. Então, vamos fazer certo daqui para frente. E o melhor, até pela adiantada hora e pela desorganização criada por quem puxou isso, é a gente encaminhar. E segundo ponto, esse negócio está interrompendo falar dos outros. De não deixar a pessoa se expressar, está completamente errado. Então, da próxima vez, outro ponto que eu quero colocar aqui, que é extremamente importante, é a acessibilidade. A gente tem vários estudantes da universidade que precisam de acessibilidade. A gente tem uma reunião que não tem slide, não tem pauta na tela, não tem nome na tela, não tem nada. A pessoa fica ouvindo, não sabe quem está falando, não sabe quem está votando. Então, assim, minha gente, vamos politizar o negócio e fazer direito, porque aqui é estudante universitário. É uma vergonha a pessoa ser estudante universitário, vivenciar uma vez estudantil e fazer um negócio desse. É uma palhaçada. Encerro por aqui, beleza? Alguém com mais alguma outra indicação? Eu posso falar, assim como os colegas falaram, né, eu iria falar sobre essa questão de chapa, coisa do tipo. Se quiser indicar uma pessoa, pode indicar, mas todos os membros votantes aqui presentes tiveram ciência da ata que está aí na tela, no qual ela diz 8 representantes titulares e suplentes para o CEP, para o Consul, 1 para o CURA, 8 para a Comissão Eleitoral. Todos tiveram ciência porque todos assinaram. Então, assim, falar que não sabia ou coisa do tipo não é verdade. Eu acho que a vergonha é você ser uma minoria barulhenta, que acha que pode dizer que os estudantes não estão de acordo quando a maioria está votando a favor, não é? Questionar a legitimidade, todos os diretórios aqui foram votados, foram eleitos, certo? Se a SEB não for válida, a comissão eleitoral não vai ser válida, né? Então questione a comissão eleitoral que foi eleita daqui, ela vai apresentar para vocês os documentos. Isso é a minha fala. Alguém com alguma outra indicação? Gente, novamente, se ninguém tem mais indicação, lembrando que essas indicações são temporárias e é uma proposta que foi colocada por Cláudia de pessoas. E a gente vai votar agora, a gente precisa encaminhar, precisa seguir com isso, até porque temos mais pautas pela frente. Alguém tem mais alguma proposta para colocar em votação mais uma vez? Boa noite, meu nome é Rayana, eu sou aluna do curso de Pedagogia. Infelizmente, eu não estou tendo direito de fala, porque essa reunião não permite que os estudantes deem sua opinião. Então, graças ao DA de Ciências do Consumo, eu estou podendo colocar minha voz aqui para jogo, né? Em primeiro lugar, esse CEB ele está com vários pontos errados.
que já deslegitima ele completamente. A questão das atas já é o primeiro ponto, porque antes do SEB, antes da reunião começar, as atas já deviam estar disponibilizadas para que fosse legítimo. Então, dentro disso, dessa deslegitimidade, esse SEB já não deveria ser válido. Em segundo lugar, por que puxar online? Por que puxar online se a universidade estava funcionando de maneira presencial? Esse SEB deveria ter sido realizado de maneira presencial. Todos os DAs deviam ter sido informados. Diversos DAs aqui na sede não foram informados de última hora. Cadê vocês ocupando a universidade também? Greve não é férias não, minha gente. A gente tem que estar aqui dentro da universidade construindo. E é construindo com os estudantes. Não é chegando, decidindo o que vocês querem enquanto DA e enquanto movimento político, seja lá o que vocês forem, e simplesmente querem enfiar a goela abaixo da gente, não, porque a gente não vai engolir, entendeu? Vocês podem chegar aqui e dizer que é legítimo e botar para frente, mas a gente vai puxar a oposição, porque isso não vai ser passado em branco. Isso daqui não é legítimo, não adianta vocês quererem dizer que é, porque não é, entendeu? O que vocês deveriam fazer, se vocês tivessem um pingo de consciência, é, daqui a 8 dias, adiar, puxar uma nova plenária, e daqui a 8 dias fazer um novo SEB, onde todos os envolvidos, todos os DAs que estão ativos, e os que não estão ativos também, os cursos, devem mandar representantes para que todo o corpo acadêmico participe, entendeu? Porque se vocês estão aqui para representar os estudantes, cadê a voz dos estudantes ativa dentro dessa discussão? Por que é que os estudantes não podem falar? Eu não estou me sentindo representada, e tem várias outras pessoas que também não estão, e vocês estão aí querendo fazer uma política de boa vizinhança, fingindo que está todo mundo de acordo, só que ninguém está. Eu sou do DA de BCC. Gente, o que vai ser necessário para a gente cancelar essa reunião de hoje? Há vários momentos aqui as pessoas estão fazendo denúncias, dizendo que não está certo, que está vendo que não está indo de acordo com o estatuto. Tem uma mesa aí que disse que foi votada agora novamente, que a gente não sabe nem quem era essa mesa. Essa mesa se autodeclarou como a mesa aqui do CEB, aí botou a gente para votar novamente agora, ninguém disse quem era, de onde é, a gente só foi uma votação que eles mesmos fizeram a apuração do voto, aí fica decidir se não disse, aí várias pessoas aqui estão sendo desrespeitadas, porque estão falando aí que, uma minoria, quem é que sabe que é minoria? Porque quando está se falando, vocês estão mandando ficar calado. É interrupção de fala, os estudantes da Federal, da Rural não estão podendo falar, só que vocês estão permitindo. Aí chegou aí estão dizendo aí que para a gente votar, a gente sabe nem quem está votando, como é para uma pessoa dizer aí, não sabe nem o que é cônsul, o que é CEP, aí chega aqui um momento para a gente votar uma coisa, não sabe nem o que é. Isso aí está totalmente fora do estatuto, fora do regulamento, e mesmo se tivesse, a gente está vendo que isso não é coisa certa. Tem que se reavaliar isso daí. Aí a gente termina de falar, aí é como se não tivesse dito nada, e começa a outra dizendo, vamos votar agora tal pauta. Mas não é isso que está querendo votar, a gente quer votar a legitimidade desse CEB de hoje, que claramente não está sendo certo. Com todo respeito, foi colocado aqui a maioria de quem apoia e quem não apoia. Os diretórios, a maioria se apoiaram. Então vai seguir. Outra coisa, para vocês questionar a legitimidade, vai ter feito a comissão eleitoral. Se tiver tudo errado, a gente faz tudo de novo. Vamos lá, pessoal. Vou pedir para a Cláudia dizer mais os nomes que são compostos. Quem tiver indicação, indica. Caso não seja indicação, o microfone será mutado. Repetindo as indicações. Titular para o CEP. Pedro Henrique de Lima. Abaixo o autoritarismo. A gente está aqui para fazer... Não autoritarismo. Continue, Cláudia. Cláudio, continue. Um momento. Certo. Eu falei já suplente, o primeiro. Repetindo, suplente. É para adiar isso aí, porque a gente tá aqui desde cedo pedindo. E nem o chat vocês abrem pra gente falar. Eu tô aqui tendo que falar no celular da minha amiga, tá todo mundo, tem 10 pessoas aqui. Todo mundo tendo que falar no computador da menina, porque vocês não abriram o chat pra gente falar. Como é que vocês querem que isso seja legítimo se vocês não deixam a gente falar? Só porque vocês perderam a ilegítima, por favor. A próxima você vai ser retirada, ok? Você não vai falar, não! Todo mundo ouviu a indicação? Gente, licença. Posso falar?
Sim, Diogo. 2 minutos, por favor. Gente, por favor, vamos manter a calma, né? E vamos tentar conversar educadamente com todo mundo se respeitando, tá? Porque para se tornar um ambiente mais solidário com todo mundo, né? Eu peço que não mutem o microfone, se a galera quer falar, deixe falar. Se for demorar essa reunião 6 horas, que demore 6 horas essa reunião, mas por favor, não desligue o microfone de ninguém, não calem a voz de ninguém, porque a gente está falando sobre o movimento estudantil, né? Então os estudantes têm que sim ser ouvidos, independente se estão reclamando ou não, tá? Para não se tornar um lugar abusivo, sabe? Eu só peço isso, né? Mas também, gente, vamos se respeitar, né? Vamos parar com a baixaria, porque tá uma coisa muito séria essa reunião, né? Vamos se respeitar. Cláudio, coloca a proposta no chat, por favor. Civil, 2 minutos. Pessoal, o que eu quero falar, eu quero ser bem rápido. Eu não entendo a dificuldade do pessoal entender o que é uma CEB, que é o Conselho de Entidades de Base. Quem tem voz, quem tem voto, são as entidades de base. Não adianta vocês ficarem batendo na tecla, mas tem discentes aqui que querem falar. Pessoal, vocês querem falar? Façam chapas, entrem nos DAs de vocês, se conseguirem, e tenham a voz. Vocês não estão concordando com o CEB, botem uma chapa para o DCE. Isso é o ponto. Vocês querem bater de frente, mas aqui não é o lugar para isso. A SEB está legitimada, foi votada aqui novamente por conta de vocês. Perdemos mais tempo, foi mal. E tudo isso por conta que vocês estão fazendo birra, estão fazendo barulho, e um barulho que ninguém está gostando e não está adiantando de nada para vocês. Então vamos manter a cabeça aí, vamos fazer isso certinho e acabar logo, pelo amor de Deus. Juliane, pode conduzir. Cláudio terminou as indicações dele? Fala de novo, Cláudio, por favor. Tá certo, eu vou falar. Eu estava digitando, mas acho que vai demorar mais. Para titulares: Pedro Henrique de Lima Chagas, de Engenharia de Controle e Automação da UABJ. Yuri Alves da Silva, de Engenharia Elétrica da UAXA. Jackson Antônio da Silva, de Agronomia da SED. Cleiton Leotério, de Letras da UAST. Para suplentes: Felipe da Silva Coimbra Patriota, de Engenharia da Computação da UABJ. Wendel Figueiredo dos Santos, de Engenharia Eletrônica da UAXA. Yasmin Vera Juna de Carvalho, de Zootecnia da SED. Mariale, de Agronomia da UAST. Alguém mais quer fazer outra indicação? Companheiros, espero que seja indicação para a gente poder encaminhar as outras propostas também. Diretório Acadêmico de Engenharia... Civil, 2 minutos. Isso. Não, ele não tinha baixado, não. Pronto, vamos iniciar a votação daquela mesma maneira. Quem concorda se mantém intacto, quem discorda levanta a mão. Ok. Votos contra. 6 votos contra. Ok. Fiquei sem microfone de novo. Vamos dar encaminhamento para a terceira pauta. Well. Indicar novo representante para o Conselho de Curadores, sendo um representante titular. Abrir para indicações. Cláudio. Eu indico Ivete Romão, do Diretório de Engenharia Civil, do curso de Engenharia Civil da UAXA.
Mais alguma outra indicação? Eva? Pode falar, Eva. Eva? Então, vamos seguir com a votação, né? Mais uma vez, o método que a gente utilizou nas últimas pautas. Quem discorda, levanta a mão. Quem concorda, continua no mesmo estado. Ok. 3 votos contra. Próxima pauta. A gente vai votar numa indicação para a comissão eleitoral, composta por 8 discentes, para a eleição da diretoria do DCE, que tomará posse ao fim da greve dos docentes e terá 15 dias para convocar eleições. Mesmo processo. Levanta a mão para realizar as indicações. Cláudio. Eu gostaria de indicar para a comissão eleitoral os seguintes nomes: Maria Luísa Rodrigues, Guizane da Silva, de Engenharia da Computação, da UABJ, Isael da Silva Lima, de Engenharia Química, da UABJ, Wendel Figueiredo dos Santos, de Engenharia Eletrônica, da UAXA, Yuri Alves da Silva, de Engenharia Elétrica, da UAXA, Vanessa Carolina da Silva, de Letras, da SED, Dário Vitor Araújo de Paiva, de Química, da SED, Ruth Barbosa, de Letras, da UAST. E Bruno Oliveira, de Biologia, da UAST. Diretor acadêmico de pedagogia. O diretório acadêmico de pedagogia quer indicar individualmente a estudante Maiara Gabriela Fragoso Marques da Silva, da SED. Perdão, eu gostaria de fazer um destaque na minha indicação, trocando Dário Paiva por Maiara, como o DA de Pedagogia solicitou. Exato. Então, por favor, repete as indicações, Cláudio. Um momento. Eu gostaria de indicar Maria Luísa Rodrigues Guizane da Silva, de Engenharia da Computação, da UABJ, Isael da Silva Lima, de Engenharia Química, da UABJ, Wendel Figueiredo dos Santos, de Engenharia Eletrônica, da UAXA, Yuri Alves da Silva, de Engenharia Elétrica, da UAXA, Vanessa Carolina da Silva, de Letras, da SED, a Maiara, de Pedagogia, da SED, a Bruno Oliveira, de Biologia, da UAST, Ruth Barbosa, de Letras, da UAST. Alguma outra indicação? Levantem a mão, quem tem indicação. Wellison, pode falar. Eu gostaria de manter a indicação com Dario no lugar de Maiara. Existem 2 propostas a serem votadas, então a gente vai primeiro votar na primeira proposta e depois na segunda, e a proposta que tiver mais votos vence, da mesma forma. Quem discorda, levanta a mão, quem concorda, baixa. Só para deixar de forma mais específica, a primeira proposta seria a que Cláudio falou, com a reiteração de que no lugar de Cláudio ficará Maiara na comissão eleitoral. Né? Quem concorda, fica com a mão permanece como está. Quem discorda, levanta a mão. Ela pediu para votar. Ingrid, questão de ordem. Só um momento, gente. Oi, Dária, pode falar.
Aqui é Dário, meu celular descarregou, então estou falando pelo DA de Engenharia Civil. Eu queria retirar a minha inscrição em favor de Maiara. Isso. Essa votação vai acontecer agora, amigo. Então, gente, como novamente... Não, mas eu estou retirando a minha indicação. Certo, e foi reiterado a mudança do seu nome para o de Maiara pela proposta de Cláudio, que vai ser votada agora. Quem concorda... Só uma coisinha. Calma, a gente vai votar nas propostas. Minha indicação foi com Dario, ele se retirou. Então, gostaria de trocar essa indicação por Lune, de Medicina Veterinária. Vamos lá. A primeira proposta de Cláudio com a troca do nome de Dário para o de Maiara. Quem concorda permanece como está. Quem discorda, levanta a mão. Podem baixar, gente. Foram 9 votos. E aí... Agora a gente vai votar na proposta de que no lugar de Dário, quem irá assumir será a Lune, de Medicina Veterinária. Quem concorda permanece como está, quem discorda, levanta a mão. Ok, eu contabilizei 12 mãos levantadas. Então, temos a proposta 1 aceita, né? A composição da comissão eleitoral será a primeira nominata com a troca de Dário para a discente Maiara de Pedagogia, segue. DA de Engenharia Civil pode baixar a mão. Gente, eu acho que essa Eva. Tá dando retorno. Eva saiu, e porque ela não baixou a mão em nenhum momento. Oi? Eva não baixou a mão em nenhum momento. Eu acho que ela caiu. No caso, nas duas votações, ela estava com a mão levantada? Isso. Então, serão 8 contra 11. Boa noite, eu sou Eva. Eu tô com a mão levantada a noite toda e eu não falei nada porque vocês não liberaram o meu microfone. Como é que eu vou falar se vocês não liberaram o meu microfone e nem de eu falar no chat? E por isso que eu tô com a mão levantada a noite toda, porque eu tô discordando de tudo que vocês estão falando. Vocês estão tentando dar porra de um golpe na gente e vocês não estão deixando a gente falar. Não tem como eu abaixar a minha mão. Eu vou falar palavrão sim, porque eu tô puta. Então, primeira proposta aprovada. Isso. As pautas do primeiro CEB da Universidade Federal Rural de Pernambuco foram aprovadas com quórum. E quem tiver mais alguma fala para falar, por favor, levante a mão por questão de ordem. Clivert, 3 minutos. Eu queria deixar aqui mais um comentário, porque assim, isso é votação. Votação é algo democrático. Enquanto a maioria estiver optando em seguir de acordo, aprovando as votações, por ser democrático, a outra parte deveria, no mínimo, ficar de boas em silêncio, porque democraticamente não venceu. Então, você gritar, isso sim é um movimento totalitário. Então, vamos seguir de boa, com a votação sendo aprovada ou sendo rejeitada, aquilo que tiver que ser. Cláudio, 3 minutos, por favor. É isso, minha gente, terminadas as pautas. Né? Muito feliz por ter realizado esse CAB aqui com vocês. É uma movimentação muito importante para a Rural, né, que tem estado tão parado há tanto tempo.
a gente que é das unidades, né, que não está na sede, até uma pessoa chegou a falar, por que não faz presencialmente? Porque tem gente que não estuda na sede, amigão. Né? Tem gente que estuda em Serra Talhada, tem gente que estuda em Belo Jardim, tem gente que estuda no Cabo Santo Agostinho, né, e não pode ir para a sede. Entendeu? Por isso que deve ser feito online mesmo. Se não for feito online, aí sim que ela é excludente. Agora, o que acontece? Quando uma minoria barulhenta perde, ela gosta de falar que isso é excludente. Mas, infelizmente, não é. Eu acredito que essa série foi o mais inclusiva possível de se realizar nesse momento. E nesse momento da greve, é extremamente importante que a gente puxe novamente essa questão do DCE, essa questão do CEP, do Consul, do CURA, sabe? Porque vai acontecer agora, provavelmente, a paralisação. E cadê a voz dos estudantes nesse assunto? Ela não existe, não é? Pois agora vai existir. Porque o CEP passou, aprovou essas pautas, e agora a gente vai atrás do que é nosso. Tá certo? Gente, dado o fim das votações, CEB se encontra assim encerrado. Vamos fazer a comissão eleitoral eleita. Agora, toma posse. A comissão eleitoral fica encarregada de documentar um e-mail próprio, todas as atas de posse, todas as atas de nominato dos DAs vão estar presentes dentro do drive dessa comissão eleitoral e serão disponibilizadas para todos os DAs.